Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. No texto anterior, a gente viu que Jesus foi para Nazaré. Então, qual foi a ordem? Ele se batizou, foi cheio do Espírito Santo, passou 40 dias no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. De lá, ele voltou para sua terra, ele foi para Nazaré. Em Nazaré, ele começa a pregar e ele declara que ele é o ungido do Senhor, que ele é o Messias, e por causa disso, os vizinhos que o conheciam da vida inteira tentam matá-lo, eles tentam jogar Jesus de um precipício. Então, a gente parou nesse pedaço da história. Aqui é a continuação, versículo 31. Então, ele desceu a Cafarnaum, ou seja, ele estava saindo de Nazaré, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Sábado era o dia de ir para a igreja. Como é o domingo para a gente hoje, era o sábado para os judeus. Ainda é, o sábado para os judeus. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, ou seja, ele tinha autoridade e poder. Porque falava com autoridade aqui, ó, eu nem tinha visto. Porque ele tinha autoridade no que ele falava. Querido, quando nós temos vida íntima com Deus, nós também recebemos essa autoridade para falar. E a autoridade não é grito. Eu vejo alguns pregadores que acham que no berro vão conseguir alguma coisa. Não. A autoridade é quando você fala e todo mundo escuta. É quando você expulsa o demônio e ele sai. Não é grito. São coisas diferentes. Versículo 33. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe uma diferença entre opressão e possessão. Opressão é quando o diabo está ao seu redor, quando ele está te atormentando. Então, uma pessoa oprimida, uma pessoa atormentada, o diabo está em volta dela. Possessão é quando o demônio entra na pessoa. Ela perde a consciência e o demônio passa a agir através do corpo daquela pessoa. Então, era esse o caso desse homem. Ele estava endemoniado. E olha o que o texto diz, que era um demônio só. O texto sempre vai nos dizer, às vezes, quando é legião, quando são 7 demônios, no caso de Maria Madalena, então aqui ele está dizendo que é um demônio só. Vou ler tudo de novo que eu parei. Então, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Notinha de rodapé aqui, ó, letra G. Vamos lá ver o que ele diz. Lá ele diz espírito imundo, né? E aqui letra G, ou maligno, também em todo o livro de Lucas. Então, Lucas vai tratar os demônios como um espírito maligno. Olha isso aqui, Jesus estava lá na sinagoga pregando na dele, e aí ele grita, ó, o demônio, né? Ele gritou com toda a força. Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Conosco. Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. É muito interessante a gente ver que na Bíblia, os demônios, o diabo, eles sempre vão declarar quem é Jesus. Versículo 35. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Olha aqui. Esse texto traz pra gente uma lição muito importante sobre cura e libertação. Ele fala com o demônio, ele não fica entrevistando o cara, né? Cale-se e saia. Isso aqui a gente volta na autoridade. A autoridade permite que ele fale e isso aconteça. Não é no berro. O demônio não tem medo do seu grito. Não é o grito que é autoridade. A autoridade é tudo aquilo que Jesus passou nos textos anteriores. Ser cheio do Espírito, jejuar e orar, resistir às tentações, ser firme. Esse processo faz com que agora, aqui nesse momento, ele tenha autoridade para expulsar o demônio. Se você se vir numa situação em que você precisa repreender ou expulsar o demônio de alguém, não tenha medo. Se você estiver com uma vida em santidade, você tem autoridade para expulsar o demônio. Eu aprendi com uma amiga que tem um ministério, de cura e libertação, e ela me ensinou, vou ensinar para vocês que eu acho importante.
A primeira coisa, antes de você repreender um demônio, expulsar, é você orar pedindo perdão pelos seus pecados. Porque se você estiver... Pecado a gente sempre tem, tá, gente? Você pode ter uma vida em santidade, buscando ser santo, ser separado, mas pecar a gente peca todos os dias. Então você, antes de expulsar qualquer coisa, você pede perdão a Deus, você pede para Ele te limpar, para Ele te lavar dos seus pecados, te purificar, para que você tenha autoridade, senão você vai passar vergonha. Já ouvi muitas histórias de gente que foi expulsar demônio, o demônio riu da cara da pessoa e ali em público, na frente de todo mundo, tacou no ventilador todos os podres. Então, se você não tiver com a vida no altar, nem se atreve, você vai ser envergonhado. Agora, se você tiver uma vida em santidade, você tem autoridade para isso. Não tem que ter medo de demônio, tá? Não tem que ter. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo, tá? Então, depois da ordem dele, então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Porque a autoridade também confere isso. Preserva o corpo da pessoa. No 36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. De novo aparece autoridade aqui, tá vendo? A autoridade é construída através do que a gente viu nos textos anteriores. E sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha, ou seja, toda a vizinhança. Ele começou a ficar conhecido por todos esses prodígios e milagres. Eu gosto muito de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Ela chama Bíblia Anote. Eu estou usando a versão NVI, que é a linguagem mais fácil. Se você está começando a estudar a Bíblia agora, comece pela NVI, que é uma linguagem simples, principalmente para entender o Antigo Testamento, é mais fácil. E se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com alguns lugares em que você pode comprar esse modelo de Bíblia. Eu recomendo que você tenha para estudar, fica bem mais organizado. Mas para estudo bíblico não tem regra, né? Cada um desenvolve um método que funciona melhor para você. Então, eu vou anotar o que eu tirei de ensinamento que eu acho mais importante hoje desse texto. Já disse aqui em outros vídeos, a Bíblia é infinita. Se amanhã eu for ler esse texto, eu vou tirar outra conclusão, porque é o Espírito Santo que nos ensina. Então, para o dia de hoje, o que ele tem para mim é isso aqui. Bom, o que eu tirei de lição desse texto hoje, anotei aqui do lado, ó. A autoridade de Jesus sobre o demônio foi construída ao longo do capítulo 4, tá? Por isso você não deve temer. A gente constrói a nossa intimidade, a nossa autoridade no mundo espiritual, nos santificando todos os dias. Foi o que Jesus fez aqui, que ele tá ensinando o caminho das pedras pra gente no capítulo 4. Nos versículos de 1 a 13, ele jejua, ora e resiste às tentações. Então, lição 1, passo 1. Já dos versículos 14 a 30, ele não revida as ofensas. Ele não entra em briga, ele não entra em bate-boca, ele não se ofende. Quando a gente se ofende, quando a gente quer se defender e brigar, a gente se afasta do Senhor. A gente perde a razão. Fica essa lição aí para os que têm sangue quente, assim como eu. A partir daí, ele tem autoridade sobre os demônios. Aqui podemos ter uma aula de cura e libertação. Então, se você tem interesse pelo assunto de cura e libertação, o capítulo 4 de Lucas pode ser um bom começo para você estudar e entender algumas coisas. Claro que nesse vídeo a gente passa por cima, vê alguns detalhes, mas dá para você se aprofundar demais nesse assunto e estudar esse capítulo por muitos meses. Se você tiver interesse, eu recomendo que você faça isso. Sejamos disciplinados e dedicados na construção da nossa autoridade espiritual através da santificação. Santificar é se separar do mundo. Que Deus te abençoe.